Como que é o nome do senhor? José Andrade Sobrinho, O senhor José, o senhor é natural de Franca. Franca. Filho de quem? Geraldo Militão de Andrade. Militão. É. E a mãe do senhor? Olívia Jana Antônio de Andrade. Esse Andrade do senhor é de onde? É daqui mesmo, o Patrocínio, Tirapuã, mais de patrocínio aí. Porque tem uma coisa na família que tem Andrade, tem Taveira, tem um punhado de ramificação para um lado e para o outro. Ali em Claraval tem uma estrada que é dos Andrades. Não conheço. Ali não conhece, né? Então, o senhor lembra de avô do senhor ou não? Meu avô lembra. Um avô meu, Parte de pai? tinha um avô por parte de pai e um avô por parte de mãe. Mas esse por parte de mãe eu não conheci, porque ele trabalhava numa fábrica de fogos Escarabuce. Teixeira. Escarabuce, é. Escarabuce. É. Aqui na aldeia Marim, lá embaixo, na beira do córrego lá. Cubatão ali. Mais para baixo ainda, bem embaixo. Para baixo do Savenhague, aquele fundo. Então a fábrica de fogos explodiu e ele morreu queimado na fábrica de fogos lá. Mas achou os pedaços, sabe? Não sabe quem é quem não é quem. E veio peças, eles usavam uns tachos grandes assim para fazer grude, para colar aquela bomba que era tudo colado com grude, né? Veio achar aqui na praça do cemitério. Que veio voando assim, ó. Explosão. E como que foi? É o avô do senhor? Meu avô. Ele chamava? Pedro Jana Antônio. E ele trabalhava lá? Trabalhava. Ele tinha que idade nessa época? Não sei não, mas era a idade avançada já. Não sei que idade era não. E ele já trabalhava há muitos anos, né, na fábrica ali, não? Trabalhava muito. Porque a fábrica é Escarabuce, né? Muito antiga. É muito antiga, né? Hoje tem a fábrica, ainda tem o senhor Gersim Teixeira, Tem um Teixeira. que era casado com a esposa dele, não me engano, é Escarabuce, que tem o Fogos Teixeira. Fogos Teixeira. Que segue da mesma linhagem da família, porque a cavalhada, eles fazem a queima de fogos lá, eles que fazem, já há 50 e tantos anos. Né? Você está contando isso e morreram muitas pessoas naquela época? Morreram quase tudo que estava naquela região ali, morreram. Porque foi uma explosão grande. Muito grande. Foi igual uma que teve esses tempos aí na Bahia, que lá não tem nada assim organizado, regularizado, tudo. Você faz uma fábrica de fogos lá num lugar lá, meio na marra, né? E vai tocando aqui até o dia que explodir. Mexer com fogos, né? Pólvora, né? E o pessoal naquela época não tinha muita preocupação com segurança, não, né? Não tinha nada não. Bombeiro na cidade não tinha, né? Não tinha nada, não sabia nem o que era isso. Nem o que era isso. E Franca, na época, tinha, por causa das festas, né? Tudo era soltar foguete. Foguete era o início de uma festa, né? Qualquer inauguração Tinha a festa muito, até hoje, para muitas cidades, cidade litorânea, mas a cidade mais assim, maior, tudo, tem o carnaval, né? Aqui tinha uma livraria, no lugar da Pernambucana. Tinha a agência Ford e uma livraria do comércio naquela parte de cá. Então, eles eram a casa de andar, eles jogavam tanta serpentina lá de cima, você podia subir pela serpentina e subir no andar de cima. Na época do carnaval? Aqui, ó. Aqui em Franca, no centro, a livraria do comércio, né? Era dos Púcio, né? Que era o Ricardo Púcio. O Ricardo Púcio foi vereador em Franca, morreu novo, né? Morreu. Regulava a idade com o senhor, mais ou menos, não? Mas naquele tempo não era não, senão eu já tinha uma lembrança maior
dele, do peito dele, aquela coisa, mas não guardo nada não. Eu só sei que é da Ricardo Pucci aqui. Né? É dos Pucci. Aqui em Franca, então o senhor lembra dessa praça aqui, quando estava, né? Quando chegava um carro aqui, era motivo de você ficar olhando com, né? Não, chegava as Belém aqui, aqueles carros importados. Sim. Vinha do Belém, né? Quem tinha dinheiro podia comprar um carro com a quarta via rosada que falava. Aquele carro era importado legalmente. Então, o primo Meneghetti, na esquina ali daquela farmácia do Drogão Super, sim, ele importou um carro daqui. Importou, era aquela coisa, né? O primo Meneghetti era gente muito importante, muito benquista, era dono daqueles móveis Meneghetti ali, que agora fizeram aquela igreja ali, aquele templo, né? Certo. Então, ele pegou uma chave de contato que tinha duplicata, ele pegou, embrulhou ela numa fita isolante, não sei o quê, tirou a tampinha do faroletezinho, meia luz, sim, e colou ela do lado de cima do farol, assim, a duplicata. Sim. Então, ficou com esse carro muito tempo, né? Então, eles roubaram o carro dele e sumiu com o carro, não achava. Sumiu. Um dia esse carro veio aqui em Franca e ele olhou uns detalhezinhos no carro que só ele conhecia. Eu falei assim, esse carro é o meu. Aí esperou a pessoa vir e para saber, né, certo, daquele carro. Falei assim, moço, esse carro é muito bonito, eu quero que o senhor tenha ele muito tempo. Eu tenho, eu comprei não sei de quem, que é isso, que é aquilo. Então, ele falou assim, esse carro eu acho que é meu. Ó. Eu falei assim, seu? Eu falei assim, é meu, esse carro é meu. E eu tenho prova disso. Que prova o senhor tem? Vamos chamar a polícia primeiro. Chamaram a polícia. Aquela coisa tudo. Ele foi lá no farol com a chave de fenda, desparafusou. Ele falou assim, essa chave aqui está guardada aqui desde quando eu comprei o carro. Porque se eu perdesse uma por aí, eu sabia que tinha essa aqui, eu ia lá, tirava e foi lá. Foi preso, quiseram saber de quem que ele comprou o carro. Eu não sei o que virou, a história. Mas teve isso. Aí, ó, e o Cine São Luís aqui? Você chegou aí no Cine? Ah, sim, demais. Mas tinha que ir de gravata? Nada. Assim, não tinha nada de rigor, não. Era traje de passeio mesmo. Eu fui demais no Cine São Luís. Era o que tinha, né? Era o São Luís e... Tinha o Santa Maria aqui, que esses dias eu estive lá, montaram uma loja lá, muito grande, muito bonita, muito rica em tudo, em detalhes, em piso. Então, a moça que atende lá, ela fala assim, você é da loja? Tem isso, tem aquilo que eu estou querendo? Ela falou assim, não tem, né? Isso aí nós não trabalhamos. Aí eu falei assim, você sabe de uma coisa que eu já vim no cinema aqui? Era o cinema? Cine Santa Maria. Santa Maria? Era ao lado do Correio ali, né? Ali perto do Aparecido Ponce, tinha o outro cinema, né? São Paulo. Aquele ali já é novo, né? Na época. Ah, ou não? Bem mais novo. Mas abandonaram aqui lá, não sei porquê. Tá aquele prédio lá, tudo depredado, tudo danado, sujo. E eu já fui naquele cinema lá, era Cine São Paulo. Cine São Paulo, lá em cima, no início da Presidente Vargas. Mas aí eu tava falando para a moça, eu já vim no cinema aqui, na matinê, vinha nos programas de calor, que tinha, o cinema tinha um palanque assim na frente, e dia de domingo tinha os calouros que ia lá para cantar, tinha orquestra, tudo, cantava, eles subiam naquele palanque lá, cantava lá. A rádio transmitia, né? Ou não? O Cine transmitia, Cine Santa Maria. Aí eu falei para ela que assistia a coisa, eu estava com 8 para 9 anos, 10 anos, por aí assim. Hoje eu estou com 80, faz 70 anos. 70 anos, né? Aqueles filmes de faroeste, Tom Mix, John Wayne,
Mas quem mais? Tem Paloncacide, tinha música que eu gostava. É o que tinha naquela época, né? A diversão e circo. Você lembra de circo aqui dessa região? Dourado, não? Circo teve um, que era da Argentina, eu não sei o nome dele, tudo. Mas eu apaixonei por uma menina do circo, que eu era mecânico, e eles tinham muito carro, aqueles carros que andavam pulando lá no picadeiro, fazendo fumaça, dando tiro. E eu emboquei com aquilo, porque eu sempre fui mecânico. E não saía de lá mexendo naqueles carros também, ajudando o mecânico de lá, né? E eu conheci uma menina lá da Argentina, que ela trabalhava no circo também, e eu fiquei gamadíssimo, né? Eu queria ir embora com o circo. Você queria ir embora com o circo? Ali na Francana, onde tem as piscinas da Francana ali, que o Vitor Freire passa ali, interrompe na Francana, lá no Consolação ela começa de novo. Teve uma cena aqui que o meu sogro falava que o meu sogro é Ponce. Manel Ponce, é parecido Ponce, com o Batão ali. Ali, ó, o Aldran Chico, também, tinha o Chico Ponce. Chico Ponce, Manel Ponce, a família toda. É o meu. Maurinho, Marquinhos, Ponce. O grupo todo. Mas ele contava de um peruano que andava de bicicleta, ficou andando aqui 2 dias. Suruaga. Suruaga. Como é que é isso? Suruaga. E o que foi? Ele ficou. Ele fazia essas apresentações de cidade em cidade. Ele chegava na cidade e ia conversar, devia ser com o prefeito, né? Eu não sei bem. Mas conversar, ele apresentou na Praça João Mendes. Então ele rodava na Praça João Mendes, tudo, vinha, e até passava de frente à Nossa Senhora das Graças, ia até lá embaixo, voltava e ficava aquilo ali de noite, sem parar. Dia e noite, sem parar? Para tomar uma água era em cima da bicicleta, para comer era em cima da bicicleta, e tinha gente vigiando ele. Zuruaga. Zuruaga. O meu sogro contou isso aí para mim, né? Ele contava muito do... O senhor lembra então do Aparecido Ponce começando ali aquela... Ixi, ele mexia com verdura ali pra cima um pouquinho. Vendia banana ali, banana, uma feira lá de... alface, só isso, numa esquina ali, numa esquina pra cima. Tem a farmácia ali e ele era do outro lado da avenida. Depois que ele comprou um pedacinho ali e começou... Foi o tempo que a Avenida Presidente Vargas não tinha asfalto, era chão com... Um areião, né? Um areião ali. Ali eu subia e descia de moto a 120, 130 no areião. De moto? De moto. Ariel, BSA, Java, Zundap. O nome dos irmãos do senhor, quem é que era irmão do senhor aí? Irmão meu, eu tive um que morreu lá de frente ao posto Tota. Ele veio da Boemia lá, e veio meio chapado, e entrou num caminhão, na traseira de um caminhão que parou de frente ao posto, na avenida. O rapaz parou para dormir e não sei para onde ele ia, aquele caminhão cheio de ferro. Certo. E ele veio com uma picape e bateu na traseira do caminhão. O caminhão parado em cima da avenida. Morreu ali. Como é que chamava? Fábio Militão. Militão? E mais, outro irmão, o senhor tinha quanto? Tem o Luiz Anselmo, que mora ali na Saldanha Marinho. Nós fomos dono da Cinca desde 58. O que é Cinca? Cinca era um carro de passeio. Os mais famosos da época tinham o Aero Iris e tinha Cinca Chambur, como é que Chambord. É? Chambord. Um carro de procedência francesa. Era um automóvel, né? Um automóvel, estabilidade fora do comum, motor 8 cilindros, mas era muito econômico. Então, era os carros do momento, né? O Cinca. Esse dono aqui, desse prédio vermelho, era nada para a ideia, um armênio. Então, ele que era dono da Cinca, ele e o Rosinha da Cinderela. Eles fizeram a sociedade, pegaram a representação da Cinca e nós tomava conta de oficina. Oficina, revenda, tudo. Fazia a exposição dos carros aqui, ó, da Cinca.
Aqui que era a loja de... Era né? a loja. Para venda aqui. É. Mas que coisa boa conversar com o senhor. O senhor tem história boa dessa Franca, né? Então, eles, depois de um certo tempo, resolveram desmanchar a sociedade e nós ficamos com a Cinca. Vocês ficaram... Ficamos. Eu ficava na oficina, meu irmão ficava na parte comercial. Então isso aí viemos com a Cinca, depois passou por Esplanada, por Regente. E vendia todo mês aí vendia uma... Tinha cota para retirar. Retirada. E não tinha... Aqui tinha Vox também, não? Já tinha Vox, né? Quem é que era a Vox aqui, o dono da Vox? Os Oliveira. Os Oliveira, né? Eles sempre foram. Sempre foi o... Mas o negócio do Cinca, tinha os padres. Sim. Tinha muita... A catolicidade aqui era muito maior, né? Então tinha aquelas procissões, aquelas coisas constantes. Então formava na rua, assim, não tinha tanto carro. Então formava uma fila de lá, do meio e outra de cá. E o padre tinha que comandar aquela coisa, ver como estava saindo aquela procissão, aquela coisa. Ele comprou um Vox e ele fazia aquele percurso dentro da procissão de Vox. De Vox, né? De Vox. Aí eu, quando dava na hora de rezar, que falava, que o senhor esteja convosco. Mas a gente falava convosco. Aí outro falava assim, e com Cinca também. O outro padre comprou um Cinca. Aí, ó, vocês também não prestavam. Que coisa boa ouvir essas histórias, viu? O senhor esteja convosco e com Cinca também. E com Cinca também. Aqui na Franca, estou conversando aqui, ó. Abastecia o carro ali numa bomba. A bomba de gasolina. Quem é que era responsável por isso? O Presoto. Presoto? A família do Anjo Presoto, médico. Está muito bem hoje. Presoto também tinha fábrica de calçado, né? Não, ele tinha a Ford. A Ford, ele né? Ele é representante da Ford. Que é ali, deixa eu ver, na Voluntários da Franca, aquele bico ali que fazendo bico com o Banco do Brasil, aquela esquina, de frente ao Banco do Brasil ao lado, ali era o prédio deles, era representação, era oficina, e fazia exposição aqui também. Ó. A exposição de carro. E tinha bombas de gasolina, aqui tinha um coreto que a banda vinha tocar aqui todo sábado. Aonde que é a fonte Luminote? Eles suspenderam ali um tanto, 1,5 metro, 2 metros, e fizeram a cobertura e gradearam em volta, né? Então a banda vinha tudo tocado. Então ficou aquele porão por baixo. E ali eles enterraram gente importante aqui de Franca, às vezes até padres, aquela coisa, tudo. Quando o Gozuem, o Novo Gozuem, que era prefeito, fez essa fonte aí, eles foram tirar a terra para fazer essa, que é ir para baixo, acharam um punhado de cadáver aí. O doutor Guido falava que o cemitério de Franca antigo era ali. Era, o doutor Guido, eu conheci doutor Guido Bitarello. Ele falava que o cemitério... O senhor lembra da Casa Bitarello, né? A Casa Bitarello. Bom, barato e belo. Era de brinquedo, era aqui na Rua do Comércio. Na Rua do Comércio. Acho que o Rosinha comprou essa Casa Bitarello e montou a loja ali, Cinderela. O Sr. Jorge Cairá lá. O Sr. Jorge Cairá da Lâmina de Ouro, né? Lâmina de Ouro. Conheci ele, tinha um lojinho aí. Mas depois passou essa época do Cinca, do Regente, do Esplanada, em 69 veio os lojão. Aí nós ficamos representando os lojão. E com isso veio os lojinhos também. E o Cairala comprou um dojinho, ele tinha um dojinho, cinza prata, escuro. Ele era, quando eu conheci, tinha um Opala, mas aquele Opala dele era uma relíquia, né? Que ele era, dojinho também dele sempre foi uma relíquia. E naquela época as estradas eram difíceis, né? Daqui a Ribeirão Preto tudo era de chão, né? Era tudo de chão. E era muito difícil negociar. Acho que não tinha tanto dinheiro, o pessoal não estava apegado tanto com o carro igual está hoje.
Então, hoje todo mundo quer um carro, né? Podendo ou não podendo, financia daqui e dali, quer um carro, né? Passou a ser uma exigência, né? Agora, naquele tempo, não. Parece que era bem mais difícil. O posto de gasolina aqui, o tambor era embaixo do depósito? Já tinha o tambor embaixo? Tinha. Não era aquele tambor de 200 litros que eles botavam a bomba? Não, o tambor era embaixo. E a bomba não tinha eletricidade, não, era manual. Manual. Era uma manica? Não, assim, fazia isso. Então, lá em cima, a uns 3 metros para cima, tinha um tubo de vidro branco, mais ou menos assim, dessa altura. Então, quero 10 litros, lá no vidro estava marcado, 10, 20, 30, 40, 50, 100 litros. Certo. Lá em cima, no tubo. Então, o cara ia lá na coisa, bombeava lá, deu nos 10, era 10 litros. Aí ele abria a torneira lá, o registro, punha no tanque. Via direto pro tanque. Ali. Eu não sabia dessa artimanha, não. Você olhava a quantidade do petróleo antes de descer pro tanque, né? Isso era buscado em Ribeirão Preto, né? Os caminhões traziam. Eu era muito criança, né? Sim, né? Então você trabalhou como mecânico? Mecânico, a vida toda. Qual o carro que o senhor mexeu com o senhor, assim, a mecânica dele boa aqui? A mecânica boa que teve foi o do Dodge. O Dodgeão era super bom o Dodgeão, só que era gastador, né? Deu aquela época, tinha racionamento de gasolina, aquela coisa tudo, ficou problemático ter um Dodgeão. Um carro grande, que consumia muito, né? Já o Dodge já era um carro mais econômico. Como tinha os aeroíris, tinha os carros menores, que era econômico, o Volks. Certo. Era bem mais prático, né? Era mais economia. O Volks, para começar, tem a metade das peças de um carro normal. Ele é simplificado, né? Por isso é mais... popular mesmo, né? É popular, é mais conveniente ter um Volks, economicamente falando. Mas porque de conforto ele não oferece nada até hoje. Até hoje, o Fusca, né? O senhor não entra no Fusca, eu vi o senhor saindo ali numa dificuldade danada, né? Eu sou comprido, grande. Andar, você ficava espremido lá dentro do carro, né? Mas e o DKV? DKV? Aquela... Ele veio, quem começou a representar ele foi o Primo Comparini. Aqui? Na estação, eu era mecânico lá. Aquela a porta abria o contrário, né? O contrário, a Desse porta abria, assim, ele abria a frente dele. A porta abria assim. E um mecânico daqui, aliás, a DKV. A DKV. O mecânico que morou aqui veio de Sacramento. Ele veio para cá e o Jufra, ele bolou um tipo de fechadura, de dobradiça, que ele modificava as portas. Em vez de abrir daquele jeito, abria normal. Normal. Ele que transformou isso aqui em Franca. DKV. Viajei muito DKV, muito bom também. O Jeep, quando saiu, aqui, a descida atrás tinha um plástico que descia, né? Era fechado. Aí eles fizeram uma porta, lá na minha região eles faziam uma porta. E emendava, né, pintava depois, fazia na capota para não entrar poeira, né? Porque o Jeep você sentava ali em cima, você sentava os banquinhos em cima do pneu, em cima do pneu. Mas as coisas foi passando e eu fiz muito isso. Eu pegava uma chapa dessa largura assim, da largura da carroceria do Jeep. Sim. Então fazia o suporte ali, que ela ficava para trás da carroceria um pouco e para cima, com a beirada virada assim. O vento batia ali, naquela chapa, como era virada assim, o vento batia e descia. Não entrava poeira, porque o vento não deixava a poeira entrar. O Jeep também, ele tinha o para-brisa que você levantava, ele entrava, regulava aquele para-brisa.
o limpador de para-brisa era manual, né? Manual. Você pegava aquela alavanquinha lá e ficava, quando chovia. Mesmo a Rural Willis também era manual, né? Para limpar o... Parece que já melhoraram, assim, mas era a vácuo, não era elétrico. Conforme você acelerava mais, o para-brisa diminuía a velocidade porque não fazia vácuo, o motorzinho dele funcionava. Funcionava. Conforme acelerava. E carro grande assim, desse maior de transporte, caminhãozinho pequeno, tinha? Caminhãozinho, meu pai teve Chevrolet 40, meus primos teve 48, 51, sempre teve caminhão lá na minha família. Meu pai tinha, meu primo tinha. Então viajar. Hoje uma jamanta pega 40 toneladas, né? É um absurdo, né? É muito peso. Antigamente, pegava uma viagem aqui de batata, quantas viagens de batata nós levamos para o Rio ou café? Era 100 sacos de café, 100 sacos de café dá 6 mil quilos. 6 mil quilos. No caminhão daquele, da época daquele. Carroceria, né? Nem trucado não era. Era carroceria só. 6 mil quilos, hoje a Jamanta leva 40 toneladas. Né? É uma diferença. Mas de primeira eles traziam um sal de Campinas no carro de boi, ué? Ué. O pessoal estava me contando de Cristais Paulista, que ficava uma semana e tanto com o carro de boi para... Passava Casa Branca, essa região aí. Aqui pertinho, meu irmão tem um sítio aí. Ficou abandonado muitos anos, porque é uma coisa pequena, a terra não é boa, não teve quem cuidasse. Então ele pegou esse sítio e começou a cuidar dele. Limpar e daqui e dali, fazer cerca, fez casa, tudo. E num lugar lá ele achou uns vasos enterrados, tá até hoje, uns vasos que eles lá uns 2 metros de boca, assim, e fundo 1 metro para dentro do chão. Tá dentro do chão, ele deixou tá lá até hoje. Eu usava o que esse vaso? Para quê? Ele não sabe, eu não sei. Não sei se era para guardar as coisas, o que era. Era de barro? É de barro, ou era de índio. Dá uns 2 metros de boca assim, ó. E 1 metro de fundura. E era de barro, tudo. Então era um vaso. E para que lado que fica essa propriedade? Para aqui pertinho, para ser. A gente não fala isso, senão vai ter gente para querer lá, ver, fazer uma exploração, ver quem que era. Esse negócio de fazer coisa que o Estado pega um determinado prédio, encampa aquilo, como fala, fazer o tombamento. Aí tem medo de aparecer qualquer coisa desse tipo lá. Mas deve ter alguma coisa de história lá, né? Tem. Que precisava de conhecer essa parte aí. Mas foi bom conversar com o senhor. Sou José? Andrade Sobrinho. José Andrade Sobrinho. Né? O senhor não casou com uma artista de circo, mas casou com uma francana, não? Não, casei com uma cuiabana. E quantos filhos o senhor tem? Eu tenho, assim, no Serginho tem 3, mas tem mais por fora. O senhor tem? Que outro dia foi preciso de eu ir em Ribeirão fazer um DNA. Ué. Coisa boa. O senhor, a esposa do senhor o nome dela é? Terezinha Cardoso de Andrade. E os filhos, o nome dos filhos? Uma até Regina Célia, a outra é Rosemary Cardoso de Andrade e a outra é essa que eu tive que ir lá fazer DNA em Ribeirão. O nome dela foge, porque a gente não tem relacionamento, muito, sabe? O nome dela foge da cabeça, mas tem. Mas que coisa boa conhecer o senhor e registrar esse momento aqui, ué. Ronaldo. Bom demais. Nós estamos aqui na praça aqui. Você registrou tudo aí? Tá aqui a história aqui. Tudo. A nossa conversa aqui. Aqui na Praça Central, aqui de Franca, a gente tá ouvindo a corneta tocando do picolezeiro. Eu punha um tambor de água misturado, não sei com que porcariada, dentro,
e tampava o tambor com aquela tampa, os tambores de 200 litros, cheia d'água, punha uma porcariada ali e punha pressão. Punha igual uma cama de ar, tinha o bico, ia no poço, mexia a pressão dele, ficava com uma pressão violenta. E tinha torneiro, né? Você passava no poço com a mangueira e esguinchava aqui. E jogava. E tinha um trem misturado que acho que pedia, que era uma barbaridade. Era uma festa, né? O carnaval era 3 dias, né? 3 dias. Aqui o carro andava pra lá e pra cá, aqui, ó. Na praça. Andando. Franca registrando história aqui com o São José Andrade. E contando a sacanagem. E o pessoal vibrava, né? O carnaval já viu, né? O carnaval era muito animadíssimo. Animadinho. O clube de campo. Que entrava, ficava cheia de gente rodando aqui, carro, serpentina, lança-perfume, aquela coisa toda. Era animadíssimo o carnaval. Eu lhe falei para o senhor, a livraria do comércio tinha o andar superior, a gente subia pela serpentina, que ele jogava lá de cima, ficava pendurada? No parapeito pendurado, a gente subia pela de serpentina. tanta serpentina que ele jogava. O chão ficava assim de confete. Então você lembra das festas do Castelinho, né? Demais, mas nunca frequentei Castelinho. Você nunca foi? Ali era chamava Chácara do Lobato. Lobato. Ali eles plantavam café, muda de café para revender. O senhor Noé Rezende, que plantou. Pode ser. Então, quantos caminhões de muda de café nós pegamos lá para levar para essas fazendas para plantar na época, né? Nós pegava lá no Lobato. Ali tinha o chiné. Você lembra do chiné? Chiné mesmo. Ali tinha onde jogava, acho que o lixo da cidade, tinha o chiqueiro de porco lá? Tinha ali. Meu irmão tem um chiné que é compadre dele. Um que é vivo até hoje. Chiné, como que é o nome dele? Eu não sei o nome dele, mas tinha um chiné, que é compadre do meu irmão. Ali perto de casa ali hoje. Eu moro ali atrás do posto São Paulo, Minas. Ali é da época do Soideu. Soideu e o Onésio. Onésio. Um já faleceu, né? O Sonésio. O Ideu está aí. Esse dia eu estava falando com a minha mulher que eu não vi mais o Onésio. Ele faleceu. Não, a Onésio. O Ideu que eu não tenho visto. De vez em quando eu vi. Igual o Emir Pedro. Você chegou a conhecer o Emir Pedro? Não. Ele foi dono de português aí, aquela coisa assim. Ele passava aqui na praça, ele já estava de bastante idade. Passava para lá, para cá, de idade, mas sempre em pezinha, andando firme, aquela coisa tudo. Cabecinha branca, mas sempre estava aí. Agora, esses dias eu estava conversando com a minha mulher, que faz uns 8 meses que eu não via ele. Passando por aqui, ela falou assim, ele está com uma doença que ele está perdendo a água do corpo. Perdendo a água do corpo. Isso é por causa da idade, né? Deve ser bem idoso.